Você pode correr e se esconder, mas nunca escapará do destino que te espera ao navegar no Mar Negro. Essa é a mensagem que a Ucrânia enviou para a Rússia, um país que não tem uma marinha de verdade para se orgulhar e que passou boa parte da guerra que a própria Rússia começou. Neutralizando a frota russa do Mar Negro com drones e mísseis, a Ucrânia tornou essa frota quase irrelevante e a situação deve piorar para a Rússia. Por quê? A Ucrânia domina o Mar Negro, pois sua frota de drones marítimos ganhou novas capacidades, tornando-os mais letais. A marinha de Putin está com medo demais para sair do porto, e tem todo o direito de estar assim. Ela sabe que a morte explosiva, em uma escala nunca vista antes, a espera caso decida sair. O Defense Express informou que um oficial anônimo da inteligência de defesa da Ucrânia fez essa afirmação. A Rússia teme tanto enviar navios de guerra ao Mar Negro que os mantém perto dos portos. O oficial, conhecido como 13º, afirma que a frota de drones marítimos não tripulados da Ucrânia impede a navegação dos navios russos. O impacto foi tão grande que a Rússia deixou praticamente todas as operações militares no Mar Negro. Agora só resta lançar mísseis dos poucos navios de guerra, antes que voltem aos esconderijos. 13º relatou isso à Associated Press em dezembro. A Rússia está praticamente inativa em uma área que achava controlar quando Vladimir Putin iniciou sua operação militar especial. Hoje provavelmente atingimos um platô, disse o oficial, indicando que o conflito no Mar Negro está em impasse por causa dos drones ucranianos. Estamos efetivamente limitando os movimentos do inimigo, mas aqueles ataques dramáticos e de grande destaque que vimos anteriormente não acontecem há bastante tempo. O inimigo se adaptou, mas essas adaptações não são tão impressionantes quanto parecem. A Rússia não desenvolveu novas defesas inovadoras contra os USVs ucranianos para proteger seus navios de guerra. Nenhum equipamento que possa ajudar as tripulações da Rússia a ver esses drones se aproximando está sendo instalado nos navios. Também não estão sendo usadas armas para destruir os USVs da Ucrânia antes de causarem danos aos navios. A Rússia tem adaptado sua estratégia aos USVs ucranianos, mantendo seus navios de guerra próximos aos portos, sem se afastar mais de 40 quilômetros apenas para lançar mísseis de longo alcance contra a Ucrânia antes de voltar. O Instituto Naval dos Estados Unidos da América informa que o Mar Negro possui 169 mil milhas quadradas de superfície, sendo o 49º maior mar do mundo. A Rússia está explorando quase nada dessas águas, e os USVs da Ucrânia são o motivo disso. Tudo o que a Rússia pode fazer é lançar mísseis de seus navios contra as poucas regiões costeiras que esses navios conseguem atingir de forma confiável, a poucos quilômetros de distância de seus portos. A maioria desses ataques ocorre em Odessa, principalmente nos portos do Danúbio, segundo a TSN. Esses ataques, inclusive os da Ucrânia no Mar Negro, não impediram o tráfego comercial, pois mais de 200 embarcações entram ou saem da região por mês. Mas até mesmo o fato de que esses navios comerciais conseguem se mover com tanta liberdade é mais um sinal de que a frota do Mar Negro, que deveria dominar esse mar, está perdendo força. Seu nome falhou em cumprir seu papel e a situação da Rússia no Mar Negro só deve piorar. A Ucrânia está criando novos USVs, ainda mais destrutivos que os atuais. Falaremos desses novos drones mais adiante no vídeo. Por enquanto, vale a pena examinar a situação do Mar Negro como era antes da guerra e como ficou depois que a guerra começou, para destacar o quão profunda é a humilhação da Rússia. A Rússia nunca deveria permitir que seus navios de guerra só saíssem dos portos ocasionalmente para lançar mísseis, como ocorre com a frota do Mar Negro. Deveria dominar, acabou não fazendo nada. Se você contasse essa situação para alguém antes da guerra, talvez rissem de você. Apesar dos avanços das forças armadas da Ucrânia nos últimos anos, o país nunca foi uma potência naval de destaque. Desde a anexação ilegal da Crimeia por Putin em 2014, a Rússia passou a controlá-la. O porto de Sebastopol, que o Museu Imperial da Guerra destaca, era e ainda é a casa da frota do Mar Negro. Um porto que antes concentrava o poder naval da Ucrânia está agora controlado por Putin, junto com os navios que seriam a maior ameaça ucraniana caso não houvesse anexação. A Rússia capturou ao menos 100 navios de guerra da marinha ucraniana ao tomar Sebastopol e outros portos da Crimeia. Apesar de 35 navios de guerra terem sido devolvidos à Ucrânia continental, muitos ficaram com a Rússia e integraram a frota do Mar Negro, destinada a assustar a Ucrânia durante a invasão de Putin. A Ucrânia acabou praticamente sem uma marinha para se orgulhar, e ainda hoje realmente não tem uma marinha.
Segundo o Global Firepower, que divulga rankings anuais das nações militares com base em vários fatores, a Marinha da Ucrânia possui 89 ativos, sem nenhum do tipo de navio de guerra que a Ucrânia poderia usar para afirmar uma forma tradicional de domínio naval. No Mar Negro, não há porta-aviões, destroyers, fragatas ou corvetas na Marinha da Ucrânia. Segundo o Global Firepower, o país só tem 3 navios de guerra de Minas, 33 patrulhas e 56 ativos indefinidos que nem são considerados relevantes pela organização. Compare isso com a frota do Mar Negro antes da guerra da Ucrânia, e você vai entender imediatamente o motivo. No início, muitos presumiram que o Mar Negro era russo. O Instituto de Política Externa afirma que a Rússia vinha modernizando a frota do Mar Negro. Antes mesmo da anexação da Crimeia, já fazia parte do Plano Estatal de Defesa 2011-2020 entre 2010 e a invasão da Ucrânia por Putin em 2022 à Rússia adicionou 3 fragatas, 6 submarinos de ataque e 4 corvetas de mísseis à frota. Essas adições já garantiam mais poder de fogo que toda a marinha ucraniana no Mar Negro, pois as corvetas podiam lançar mísseis calibre russos. Como o Instituto coloca, teoricamente, o poder de fogo agregado dessas embarcações permitiria à Frota do Mar Negro ou Frota do Mar Negro lançar uma salva de 92 mísseis calibre acumulados, o que é, para comparação, tanto quanto um destroyer da Marinha dos Estados Unidos da América do tipo Arleigh Burke. A Ucrânia não deveria ter chance alguma no Mar Negro, mas quase 4 anos após o início da guerra na Ucrânia, a Rússia foi reduzida a usar esses navios de guerra para ataques ocasionais de mísseis e praticamente não tem presença no Mar Negro além dos seus próprios portos. Resumindo, a Ucrânia investiu em Unmanned Surface Vehicles, enquanto outros focavam na estratégia naval tradicional. Também desenvolvia drones marítimos e mísseis para atacar navios russos no Mar Negro. A Ucrânia não mirou apenas nos navios mais fracos da frota. Grandes navios de guerra começaram a ser destruídos rapidamente. Segundo a Defense Express, drones marítimos ucranianos já atacaram alvos valiosos, como o navio Cesar Kunikov, a corveta Ivanovets e o cruzador de mísseis Moskva, em abril de 2022, segundo o portal. O Moskova foi uma grande perda inicial para a frota do Mar Negro, pois era o cruzador de mísseis Capitânia. A Ucrânia o destruiu nos primeiros meses da invasão, abrindo caminho para a campanha seguinte. Isso devastaria o restante da temida frota da Rússia. A Ucrânia destruiu o Moskva com mísseis Neptune, mas depois a frota do Mar Negro. As baixas seriam causadas por ogivas explosivas em drones ucranianos, segundo o National Security Journal. A Ucrânia iniciou ataques combinados de mísseis e drones a Sebastopol. Após seu sucesso no Mar Negro, a Rússia considerou o porto um refúgio seguro e subestimou o alcance dos ataques ucranianos, ampliados pelo apoio ocidental. Entre 2022 e 2024, a Ucrânia afirma ter atingido pelo menos 20 embarcações do Mar Negro com esses ataques, afirma o jornal. O Instituto Naval dos Estados Unidos da América afirma que a Ucrânia destruiu 1/3 da frota do Mar Negro em 2024. Com a Rússia forçando seus navios de guerra a recuar até o Mar de Azov para evitar ataques, a humilhação da frota russa no Mar Negro se completou. A força dominante do Mar Negro virou apenas alguns navios fugindo repetidamente de mísseis e drones ucranianos. A frota segue ativa no Mar Negro, segundo o Jornal de Segurança Nacional. Os submarinos da frota continuam patrulhando o mar e os navios de guerra dos portos citados seguem ativos. Mas essas são operações navais limitadas de uma frota que deveria estar em pleno controle do Mar Negro. Como o 13º indica, nada mudou até o fim de 2025, a Ucrânia quer manter isso. É nesse momento que os drones entram em ação. A Defense Express destaca a família Megura de USVs e aponta que a direção de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia opera 2 versões. O Megura V5 é um drone de ariete capaz de levar uma ogiva para afundar navios de guerra. E o Megura V7, esse drone, é uma plataforma de armas que a Ucrânia equipou com mísseis superficiar para atingir helicópteros, caças e mísseis vindos da Crimeia. Ambos são controlados remotamente usando um console do tamanho de uma mala. Esses consoles vêm com telas, joysticks e sistemas de segurança, facilitando o entendimento dos operadores de drones sobre suas tarefas, para tirar o máximo proveito do Megura. E é exatamente isso que a Ucrânia tem feito: aproveitar ao máximo os Meguras.
Em agosto de 2024, o Instituto Real de Serviços Unidos, afirmou que plataformas não tripuladas como o Megura são essenciais para o sucesso da Ucrânia. O Instituto de Pesquisa cita também os drones Sea Baby, usados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia contra a frota do Mar Negro da Rússia. É difícil imaginar uma maneira de alcançar o mesmo efeito com plataformas tripuladas. Em particular, a capacidade de colocar a frota russa em risco em todo o Mar Negro, inclusive perto da costa russa, onde toda a força militar russa pode ser empregada, diz o Ruzi, ao falar sobre o impacto dos drones ucranianos no Mar Negro. A Fundação para a Pesquisa Política, Econômica e Social, ou CETA, compartilha dessa opinião, afirmando que os USVs da Ucrânia provocaram uma mudança mensurável no equilíbrio do poder naval no Mar Negro. A CETA destaca algumas das vantagens que os drones da Ucrânia têm sobre os navios de guerra russos, incluindo sua velocidade e pequeno porte, sendo este último o que torna os drones incrivelmente difíceis de serem detectados. Quando percebem, já é tarde para os navios russos agirem contra eles com esses drones. A Ucrânia limitou a liberdade de movimento esperada para a frota do Mar Negro durante a guerra. Isso enfraqueceu a capacidade da Rússia de projetar poder com sua antes temida frota. Os comentários do 13º mostram que uma frota que se esconde dos drones da Ucrânia não é realmente temida. A Ucrânia parou os ataques de destaque citados pelo 13º tanto por não precisar mais, quanto pelas fracas adaptações russas aos drones, conforme o 13º menciona sobre a frota da Rússia. Eles se escondem o tempo todo, e de certa forma isso também é resultado da nossa unidade, porque você pode imaginar o custo de manter uma frota que não pode operar no mar. Mas a Ucrânia não está descansando sobre os louros. Em breve, ela poderá ter USVs autônomos patrulhando o Mar Negro. 13ª afirma que a próxima evolução dos USVs da Ucrânia chegará em breve, com o país dependendo fortemente da inteligência artificial para aumentar a ameaça aos navios russos. Atualmente, a busca por alvos é um processo combinado, parte operador, parte inteligência artificial. No futuro, você lançará o drone, que buscará o alvo sozinho, distinguirá embarcações civis das militares e tomará mais decisões autonomamente. A Ucrânia reuniu muitos dados operacionais com as ações de seus operadores de drones navais. Ou seja, o futuro do qual o 13º fala pode chegar mais rápido do que qualquer um imagina. Vantes com inteligência artificial já operam no Mar Negro, embora talvez não sejam tão avançados quanto o 13º sugere sobre os drones do futuro. Em outubro, a Defense News informou que o serviço secreto da Ucrânia apresentou uma versão aprimorada do drone Sea Baby. A atualização ampliou o alcance do drone de 1.000 km para 1.500 km e permitiu transportar até 2.000 kg de carga útil. Mesmo com alcance e poder de fogo que tornam todo o Mar Negro navegável, isso não fez os navios de guerra da Rússia se esconderem mais. O novo Sea Baby terá versões com torres de metralhadora e lançadores múltiplos de foguetes. Sobre inteligência artificial, o general de brigada do Serviço de Segurança da Ucrânia, Ivan Lukashevich, diz que os drones Sea Baby terão identificação de amigo ou inimigo com apoio de inteligência artificial. Lukashevich também afirma que os novos drones também serão capazes de lançar drones de ataque aéreo. Eles têm um mecanismo de autodestruição em camadas que impede a Rússia de capturar e aprender com os drones. O papel da inteligência artificial nessas funções ainda é incerto, se existir. Mas mesmo com o sistema de mira, vemos o Sea Baby dando um passo mais perto do futuro, que o 13º diz que está chegando. Se esses recursos estão no Sea Baby, os drones Megura da Ucrânia devem receber atualizações parecidas em breve. Se ainda não receberam, a Ucrânia também colabora com parceiros estrangeiros no desenvolvimento de novos drones marítimos. Em outubro, a mídia United 24 informou que a empresa estatal de defesa ucraniana Ukroboronprom assinou um acordo com uma empresa dos Estados Unidos chamada Levanta Tech Incorporated. Esse acordo fará com que as duas organizações cooperem no desenvolvimento de um novo drone marítimo, que pode ter um alcance de mais de 3.000 milhas e uma ogiva de 1 tonelada. Imagine esse novo drone com recursos de inteligência artificial. 13º, nojo. E os navios russos, que já têm medo de sair de seus portos no Mar Negro, podem até se tornar alvos dentro de seus esconderijos. Com drones avançados e novo pipeline de desenvolvimento, o futuro do conflito no Mar Negro será bem diferente do que vimos até agora na guerra. Já há indícios disso nos comentários do 13º sobre a ausência de grandes ataques ucranianos a navios russos. Mas, com o Mar Negro sendo controlado pelos drones da Ucrânia, a porta foi aberta para que a Ucrânia ataque outros ativos navais russos, ativos como a Frota Sombra.
Essa frota, composta principalmente por petroleiros antigos e embarcações semelhantes, foi reunida por Putin como resposta às sanções ocidentais. Como ficou difícil para os navios licenciados da Rússia transportarem petróleo e outras cargas pelo mundo, os navios da Frota Sombra ocultam deliberadamente suas origens. Eles têm papel crucial no fluxo de dinheiro para a Rússia, que é taxado e usado na guerra da Ucrânia. É difícil estimar em dólares o valor da carga transportada pela Frota Sombra da Rússia desde a invasão de Putin, devido ao sigilo dessa frota. Entre o início de 2024 e maio de 2025, o Reino Unido identificou navios suficientes para sancionar até 100 embarcações russas suspeitas. O Gypsy Reporter diz que navios sancionados transportaram cargas de mais de 24 bilhões de dólares no período citado, o que nos dá uma ideia de quão lucrativa tem sido a Frota Sombria para a Rússia. Sem mais navios de guerra para atacar no Mar Negro, pelo menos por enquanto, a Ucrânia está mudando seu foco para esses navios da Frota Sombria. Ao fazer isso, está tentando minar uma das mais importantes fontes financeiras que a Rússia possui, tudo com o objetivo de enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Com o tempo, as últimas 2 semanas foram particularmente produtivas para a Ucrânia no que diz respeito à Frota Sombria. No dia 30 de novembro, a British Broadcasting Corporation informou que os drones navais da Ucrânia haviam atingido com sucesso 2 petroleiros enquanto eles atravessavam o Mar Negro. Os petroleiros Kairos e Virat navegavam perto da costa da Turquia. Avançando para 10 de dezembro, a Ucrânia voltou a agir nessa data. A CNN informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia atacou outro petroleiro da Frota Sombra no Mar Negro, o Dashan. O petroleiro, com bandeira das Ilhas Comores, sofreu danos críticos, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia. Imagens da CNN mostram uma grande bola de fogo envolvendo o petroleiro, supostamente causada pelo drone Sea Baby, que teria atingido a popa. Esses ataques não ocorreriam se a frota do Mar Negro estivesse ativa. Agora, os mesmos drones que transformaram essa frota em um fator irrelevante estão direcionando sua força destrutiva contra outros navios da Rússia. Putin está irritado com o novo foco da Ucrânia em sua frota fantasma. O jornal Novaya Gazeta relata que o presidente da Rússia ameaçou instituir um bloqueio naval que cortará a Ucrânia do mar em resposta aos ataques ao Kairos e ao Virat. As forças armadas da Ucrânia agora estão cometendo atos de pirataria, esbravejou Putin, antes de acrescentar. A medida mais extrema seria isolar a Ucrânia do mar, impedindo qualquer ato de pirataria. Espero que a liderança militar e política da Ucrânia, além de seus apoiadores, reconsiderem continuar com essa prática. As ameaças de Putin não são críveis, dado o estado atual da frota do Mar Negro, para que um bloqueio naval seja instituído. Agora, os navios escondidos nos portos russos teriam que voltar ao Mar Negro. Se isso ocorrer, você saberá rapidamente os próximos alvos dos drones Megura e Sea Baby da Ucrânia. A Rússia só pode reforçar a frota do Mar Negro com permissão da Turquia, que controla os estreitos e proibiu a passagem de navios de guerra. Desde que Putin lançou sua invasão, é possível que a Rússia use uma combinação de drones aéreos, mísseis e seus próprios USVs para atacar os navios comerciais da Ucrânia. Mas isso não seria um bloqueio, e sim uma escalada para ataques deliberados a embarcações civis, vistos por todo o mundo. Nem Putin e seus aliados devem suportar isso. Não por qualquer senso de compaixão, mas porque realizar esses ataques seria um desastre para a Rússia do ponto de vista geopolítico. Falamos do Kairos e Virat, mas não detalhamos como a Ucrânia atacou esses navios da Frota Sombra. Saiba mais sobre as ações da Ucrânia em nosso vídeo sobre os ataques. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre o Mar Negro e os drones navais da Ucrânia. Obrigado por assistir.